campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro O Espírito da Verdade. Hoje, capítulo de número 35, que tem como título Se Você Fizer Força. É um estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 8, que fala, o capítulo 27 é pedir e receber. E o item 8 faz uma alusão ao nosso esforço como aprendizes, né, dessa caminhada, das lutas diárias que todos nós temos, para que não nos abatemos com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com as nossas dificuldades. E sim, erguemos os nossos pensamentos, a nossa vibração, erguemos a nossa cabeça diante das tribulações da vida e sigamos firmes no nosso propósito de aprendizado nessa escola bendita. E quando cairmos e quando tivermos turbulências na nossa caminhada, confiemos em Deus. Vamos pedir, mas vamos agir também. Então é interessante nós lermos esse capítulo 27, no item 8, para que possamos compreender agora o que vamos aqui entender do capítulo 35, uma mensagem de André Luiz, que nos diz assim: diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível que consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força, sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Diz você que não adianta ensinar o bem, no entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva, entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em facho de luz. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas, se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para o repouso justo. Contudo, se fizer força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. E se fizermos força para viver, segundo os bons conselhos que articulamos para o uso dos outros, em breve tempo transformaremos a terra em luminoso caminho para a glória real. Muito bem colocado por André Luiz através da mediunidade e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, meus irmãos. Porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas queixas. Nos queixamos do companheiro no lar,
nos queixamos do irmão no nosso trabalho, nos queixamos muitas vezes dos nossos companheiros, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas cristãs, espíritas. Mas o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso olhar sobre esse aprendizado condiz com as nossas súplicas quando reencarnamos e mais com as nossas súplicas antes da nossa reencarnação? Nós participamos do nosso planejamento, nós participamos no estudo das questões da nossa reencarnação. Participamos da escolha muitas vezes. Estamos hoje convivendo justamente com esses irmãos, a qual a nossa necessidade grita todos os dias. E nós reclamamos, nos queixamos, nos abatemos e invariavelmente estamos caídos espiritualmente. Porque nos falta ainda abranger e ampliar o nosso olhar de espíritos imortais, de que estamos realmente numa escola e que todos somos aprendizes. O nosso grande professor, o nosso mestre, nosso irmão Jesus, nos convida há muito tempo a olharmos uns para os outros, a ofertarmos os nossos sentimentos ao outro, a dedicarmos a nossa atenção ao outro, porque assim, nesse trabalho de reconstrução das dificuldades do nosso irmão, nós esquecemos momentaneamente das nossas dificuldades. E nesse trabalho, nessa tarefa, nós estamos reconstruindo um espírito tão caído quanto o nosso irmão, tão devedor quanto o nosso irmão, em tantas moléstias espirituais quanto todos aqueles que nós ainda julgamos e acusamos, com o olhar ainda orgulhoso que nós temos, com o olhar ainda vaidoso que permeia na nossa intimidade. Nós temos dificuldades, meus irmãos, de estender o nosso coração, a nossa alma, ofertando paciência, tolerância com esses próximos que estão conosco. E nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pedimos. Mas mais do que pedir, o que André Luiz nos lembra é do nosso esforço, é da nossa dedicação. Pedir sim, mas lutar, buscar para receber. O nosso esforço, o nosso livre-arbítrio precisa ativar as nossas forças, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, através dessa doutrina, precisa eclodir dentro do nosso sentimento a razão que nos leva a crescer através da luta diária, através dos embates diários que nós temos, muitas vezes conosco mesmos, nas nossas angústias, nas nossas melancolias, muitas vezes não explicadas. Nós vamos aos médicos, pedimos socorro, somos medicados, vamos fazer exames e o diagnóstico aponta que nós estamos bem do nosso corpo físico. E aí adentramos as casas espíritas e verificamos que a causa das nossas dificuldades, da nossa doença, que nós julgávamos ser no nosso corpo físico, está na nossa alma, no nosso espírito aqui reencarnado. Dores da nossa alma, de um espírito milenar, que trava lutas diárias, que pede ao nosso Criador, através da prece, ajuda, mas que precisa buscar, lutar incessantemente para ser atendido. Muito obrigado, meus irmãos, por essas reflexões de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site